Partido Comunista Chinês deve prestar contas por perda trilionária na pandemia, diz relatório. O que é esse relatório? A Heritage Foundation, que é um dos principais think tanks conservadores dos Estados Unidos. O think tank é conservador, mas o relatório é bipartidário. Olha só, eles juntaram tanto democratas quanto republicanos, uma série de pessoas com conhecimento do assunto, gente de alto nível, para fazer um relatório sério e entender se o Partido Comunista Chinês, se é razoável o argumento de que o Partido Comunista Chinês teria que indenizar as pessoas devido à pandemia. Resultado, eles dizem que sim. Então veja o que diz o relatório. O relatório foi publicado num evento no dia 8 de julho. Aspas, ou melhor, isso é aspas não para o relatório, mas porque disse o Derek Morgan, vice-presidente da Heritage, sobre o relatório. É fundamental que os Estados Unidos assumam o papel de liderança na responsabilização do Partido Comunista Chinês por um dos encobrimentos mais catastróficos da história da humanidade. Esse relatório conclui que em dezembro de 2023, o custo estimado da pandemia nos Estados Unidos disparou para mais de 18 bilhões de dólares, representando cerca de 13% da riqueza líquida do país naquele ano. Esse número, de acordo com o relatório, é um lembrete claro do profundo impacto que essa crise de saúde global teve na nação. Eles vão fazendo a somatória e o negócio chega a custos de mais de 1 trilhão de despesas em saúde mental e 435 bilhões em despesas educacionais. A coisa vai somando bilhões aqui, bilhões ali, e conclui o seguinte: o relatório elaborado por uma comissão apartidária convocada pela Heritage Foundation não exclui a possibilidade de outros governos, instituições e indivíduos terem desempenhado papéis na pandemia. No entanto, conclui que o Partido Comunista Chinês tem estado em uma, aspas, ligação única na sua oposição ativa e agressiva à honestidade, transparência e responsabilização em relação ao vírus e à sua propagação. Eles falam de um encobrimento sistemático no relatório. Isso é uma coisa que a gente já vinha noticiando faz tempo e você que acompanhou de perto, seja aqui no Epoch Times ou em outra mídia que deu atenção ao assunto, e nem precisa ir muito longe. Mídia mainstream, chamada grande mídia, algumas também deram atenção a isso. A Associated Press soltou a bomba de que, por 6 dias, o Partido Comunista Chinês provavelmente sabia que estava diante de uma pandemia e segurou a fala, poderia ter agido e não agiu. A gente vê aqui na reportagem, por exemplo, o caso do Dr. Li Wenliang, que foi talvez o primeiro delator ou um dos primeiros delatores. O Partido Comunista Chinês não só não acreditou nele, como mandou ele ficar quieto sobre a possibilidade de um vírus da SARS. Vocês vão lembrar, foi uma bomba em 2019, a história. Jornalistas e ativistas foram presos também por tentar oferecer ao mundo fora da China como é que estava a situação ali dentro. Isso aí foi bem documentado. Então, a notícia vale a pena a gente deixar esse registro. A gente tem aspas para o relatório que fala que as ações de Pequim facilitaram a disseminação do vírus além de suas fronteiras sem ser detectado, apesar do conhecimento sobre sua letalidade e transmissão entre humanos. Já se passaram quase 5 anos desde o surto em Wuhan, na China, e nada foi feito para responsabilizar o país, completou então o Derek Morgan, vice-presidente da Heritage, nesse evento de 8 de julho. Mas olha só, isso é credível? O cara que... Aí você vai decidir, mas o cara que presidia a comissão era o ex-diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos, o John Ratcliffe, e também tinha 9 membros republicanos e democratas. Foram detalhadas uma série de ações a serem consideradas pelo Congresso e pelo presidente dos Estados Unidos. Marcos, mas qual o impacto de um relatório como o da Heritage Foundation? Os Estados Unidos costumam funcionar muito na política por think tanks, a palavra alemã para think tank, Denkfabrik, fábrica de pensamento, ajuda a entender o que eles são, mas são organizações que estão o tempo inteiro pensando em acumular dados, em juntar relatórios, em falar com especialistas e dar sugestões ao Congresso, dar sugestões aos Estados Unidos e formar líderes que estejam capacitados a fazer um bom papel em governos públicos. Algumas dessas organizações são mais conservadoras, outras são apartidárias, outras são mais progressistas ou mais esquerdistas. Lá nos Estados Unidos tem 2 principais. Do lado conservador é a Heritage Foundation, do progressista é a Brookings Institution. Apesar de ter muitas outras que são de extrema relevância, mas essas 2 costumam ter mais proeminência, ter mais sugestões que são aceitas, mais lideranças que são formadas lá dentro, ocupando cargos públicos na burocracia estatal. Então, quando a Heritage vem com um relatório como esse, incluindo democratas, incluindo republicanos, uma coisa bipartidária, quando a Heritage
faz isso com o ex-diretor de inteligência nacional John Ratcliffe como o rosto, como a cara do relatório, quer dizer que vai ter uma indenização chinesa? Dificilmente, mas com certeza isso dá uma tônica que acirra as coisas, ainda mais no contexto da cúpula da OTAN que a gente discutiu. E tem mais que isso, hein? Com a Convenção Nacional Republicana se aproximando, que é quando vão confirmar o Trump como candidato do Partido Republicano nas eleições, vão definir outras questões da plataforma do Partido Republicano, qual que é o discurso, qual que é a retórica, quais pautas eles estão defendendo. Uma convenção republicana, o orador da Câmara, que é lá equivalente ao presidente da Câmara dos Deputados, o orador da Câmara dos Representantes, o Mike Johnson, está falando em tirar da China o status de nação mais favorecida, tirar privilégios comerciais da China. Um negócio que o Trump estava endossando. Então aí a gente já tem uma tônica de esse relatório trazendo mais peso a uma série das medidas que a gente viu. Tirar, de acordo com os republicanos, principalmente se o Trump vencer a eleição, status de nação favorecida economicamente da China, e a cúpula da OTAN colocando no holofote essa escalada de tensões entre China, Estados Unidos e aliados.